Olá pessoal, hoje é dia 30, segunda-feira. Eu queria começar essa aula falando traçando um paralelo da situação que a gente vive atualmente. Lógico que Leavdil, né, com várias cortinas de separação, com uma situação que foi enfrentada pelo nosso povo no século 17 para o 18. Vocês sabem que na diáspora os judeus, eles, primeiro, quando a gente chama diáspora, é bom até localizar, é o exílio causado pelo Império Romano, né, no início da Era Comum, e aí os judeus começam uma imensa peregrinação para todos os cantos do mundo, começando primeiro para países para reinos do Oriente Médio, né, notadamente a Pérsia, e depois começam a subir ali para o norte da África, vão para a Península Ibérica e começam a adentrar a Europa, passando por Inglaterra e França, etc. Né? Pelo menos os territórios, né, que hoje a gente reconhece com esses nomes. Acontece uma coisa muito difícil, que os judeus, eles, por serem diferentes, cada um desses países eles começaram a desenvolver uma identidade nacional. Quando eu falo desses países, eu falo os países europeus na transição da Idade Média para a Idade Moderna. E a primeira coisa que eles faziam era expulsar os diferentes. Então, os judeus eles passaram por uma série de expulsões. Começa lá na Inglaterra, se eu não me engano foi no ano de 1290. Depois a Península Ibérica, né? Mais famoso foi a Inquisição, culminando em 1492. Mas teve uma série de expulsões, outras, né, menores, que foram jogando os judeus para dentro da Europa, para o leste da Europa. E aí, quando eles bateram ali na porta do Império Russo, né, do Império Czarista, o Império Russo também expulsou judeus. Então havia uma zona considerada neutra no Império Russo, onde os judeus eles puderam se estabelecer. Então se juntaram judeus que estavam sendo expulsos lá do oeste da Europa, juntamente, certamente também alguns da Península Ibérica foram para os países árabes, né, os sefaraditas, mas muitos migraram para esse núcleozinho, né, que a gente conhece como leste europeu, onde deu origem aos países das Balcãs, Polônia, Ucrânia, etc. Né? Houve um grande acúmulo de judeus por ali. E aí a situação era muito, muito difícil, né, do nosso povo nesses territórios, porque havia uma dificuldade de desenvolvimento de atividade econômica, havia muita miséria, havia muito desespero. E nessa época de muito desespero é que começam a nascer, e daí vem o paralelo, talvez, logicamente com muita, muita separação, com a situação que a gente vive hoje. É, logicamente por motivos muito diferentes, mas o que acaba acontecendo em momentos de muito temor é o que a gente chama de messianismo. Primeiro eu queria fazer um disclosure, né, uma declaração formal de que é um princípio de fé judaica acreditar todos os dias de que Deus vai concluir a nossa história e que a conclusão dessa história passa por uma liderança, que a gente chama de o enviado, né? Que na tradução é o Messias. Mas lá entre o século 17 e 18 havia muito essa demanda, né, por um Salvador, e eis que surge um Salvador. Se chamava Shabbatai Tzvi, e ele se autoproclamou o Messias da geração. E aí as pessoas ficaram muito felizes e tudo mais, né? Finalmente, ao final dos tempos, né? Por isso que a gente está passando por muitas atribulações.
Só que o Shabtai Tzvi, ele morava num território que era dominado pelo Império Otomano, e os otomanos eles capturaram o Shabtai Tzvi e falaram assim, olha, ou você se converte para o islamismo, ou você vai morrer. E aí o que aconteceu foi de fato que ele se converteu para o islamismo e foi desmascarado, né? Evidentemente, que ele não era um messias coisíssima nenhuma. E aí isso acabou fazendo com que o povo judeu ficasse muito, muito, muito mais sem esperanças. Eu até escutei esse insight do Rabino Roni Gurvitz, na semana passada, e eu queria aproveitar e trazer em nome dele, que ele falou o seguinte, que a situação que os judeus viveram é como... Sabe quando você está vivendo uma situação difícil, e aí você de repente sonha que essa situação ela não está acontecendo. O que acontece quando você acorda? Você acorda pior, né? Porque você teve a esperança, você foi levado lá para cima e de repente você foi derrubado. Então a mesma coisa aconteceu com o povo judeu. Então houve uma descrença, um desespero muito grande. Pois bem, só que isso a gente está falando do povo, do povão em si. Nunca deixou de existir no povo judeu uma elite intelectual e uma elite de judeus praticantes. O que a gente hoje chamaria de ortodoxos, eu não gosto muito desse nome, mas assim, judeus muito praticantes. Então, lá na Lituânia, havia um núcleo bastante forte de yeshivot. Yeshivot é o plural de yeshiva. Yeshiva, a tradução seria um centro de ensino judaico, onde a principal atividade é o estudo da lei judaica. Então, esse era um grupo muito forte, porém muito hermético também, muito fechado, de estudo intenso da lei judaica. E isso ficava muito distante do povo de uma maneira geral. Então você junta uma liderança com certo isolamento, né, morando na sua torre de marfim. Inclusive, vamos dar alguns nomes a esses sábios e essas estivot, a gente chama de os Litaim, justamente uma referência à Lituânia, que era o território onde era mais forte o desenvolvimento desses centros de estudo. Então você tinha um povo messiânico, frustrado, sabendo que seu Messias desapareceu, e você tem essa torre de marfim, né? Aqui usando a metáfora, de sábios fechados em si mesmos, dentro das suas yeshivot, dentro dos seus centros de estudos, com seus alunos. Então foi um período muito, muito difícil e a gente começa a perder muitos judeus das nossas fileiras por desistência mesmo, né? Perder realmente a identidade judaica. E nasce, nessa época, um movimento que vocês certamente já ouviram falar, que é o Hassidismo. Primeiro a gente tem que ver a origem da palavra. Hassid, na Guemará, significa um seguidor. Né? Na palavra da Guemará, onde senta um Hassid, não senta um tzadik. Onde senta um seguidor, uma pessoa muito, muito, muito fiel, muito dedicada, muito abnegada, não senta um tzadik, um justo. Quer dizer, o Hassid está acima de um justo. Então a gente precisa primeiro fazer essa separação do conceito de Hassid da Guemará para o Hassidismo que nasce nesse século XVII. Ele nasce com uma liderança, Rabi Israel Cohen, se eu não me engano, que o nome na verdade mais conhecido como Baal Shem Tov. E a gente tem muitas histórias do Baal Shem Tov, principalmente focadas em trazer santidade e dar valor para o judeu simples. Talvez a que mais me tocou, e eu compartilho com vocês, é uma história que fala que em Yom Kippur, todas as pessoas estavam se juntando nas sinagogas, e aí, na sinagoga do Baal Shem Tov, chegou uma pessoa que era completamente analfabeta. Ela só sabia identificar as letras, mas não sabia articular palavras. E aí ela fez um trato consigo mesma, que ela falou dentro do coração dela assim:
olha, eu não sei o que significam essas palavras, mas eu sei falar o nome das letras. Então, ela combina com Deus assim, eu vou falar aqui do fundo do meu coração cada uma dessas letras, e você, Deus, arruma as letras da forma que você puder, né? Da forma que for mais satisfatório para você. E aí o Baal Shem Tov, no final da reza de Yom Kippur, ele para a reza e fala para todo o público que o povo ele estava condenado, ia ter alguma praga, alguma coisa muito ruim, e que eles foram salvos justamente por aquela reza pura e simples daquele judeu que era analfabeto. Então tem muitas histórias em relação a isso. O Hassidismo ele faz esse resgate da simplicidade e também do misticismo judaico, né? Das emoções, de colocar o coração para dentro do judaísmo, né? Os Hassidim eles tinham que os litaim, né? Essa elite intelectual de estudo do Talmud trazia uma certa frieza, uma racionalidade, uma coisa muito mecânica para a vivência do judaísmo. Então o Hassidismo começa a resgatar esse tipo de coisa. Só que o que acaba acontecendo é que esses litaim, eles, ao mesmo tempo que está nascendo esse movimento racídico, no século XVIII começa o desenvolvimento nos países europeus do conceito de cidadania. E aí, com o desenvolvimento do conceito de cidadania, começa a derrubar algumas paredes de ordem social que existiam anteriormente. Então, pessoas que mesmo tivessem origem diferente, como judeus, poderiam ser também cidadãos franceses, cidadãos espanhóis, cidadãos ingleses. E há finalmente a chance do judeu de ocupar um espaço enquanto cidadão. Lembrando que essa época é justamente da dupla revolução, né? Tanto da Revolução Americana quanto da Revolução Francesa, que traz o fim do absolutismo e esse conceito de cidadania, de democracias e etc. E de inclusão, basicamente. Então, um outro movimento que começa a nascer nessa época é também um movimento chamado reformista. Um movimento de reforma do judaísmo, um movimento baseado em algumas bases científicas e falando só de uma perspectiva histórica do judaísmo e não uma perspectiva espiritual, né? A essência da religião acaba se desvanecendo um pouco com esse movimento de reforma, né? Que a igreja também passou séculos antes e agora essa reforma também chegou ao judaísmo. Então, os litaim, né, os sábios, eles estavam muito assustados com esse movimento de reforma e quando eles observam os movimentos racídicos, e aqui o que a gente mais conhece, né, de movimento racídico certamente é o movimento Chabad, Lubavitch, né, o Rebbe de Lubavitch, etc., mas tem inúmeras vertentes, né, tem toda uma dinastia aí de Rebbes que saem do Baal Shem Tov. Não vou entrar agora em detalhes, mas os sábios eles começam a ver com maus olhos os movimentos racídicos. Eles entendem que os Hassidim eles também estavam promovendo uma reforma do judaísmo. E com isso excomungaram, excluíram, expulsaram muitos dos Rebbes. Há uma cisão entre o judaísmo racídico com o judaísmo litaí. Por isso que vocês vão ouvir muitas vezes, principalmente entre os adeptos Chabad, né, os Hassidim de Chabad, que eles não chamam de litaim, eles chamam de mitnagim. Mitnagim significam os opositores. Os opositores, cada um desenvolve uma narrativa, né? Então, na narrativa racídica, os litaim, né, os sábios da época, da corrente principal judaica, eram adversários do movimento racídico. Inclusive o Gra, que é o Gaon de Vilna, um dos principais expoentes, né, Gaon, né, significa um gênio,
ele teve diversas discussões com líderes racídicos e excomungou vários líderes racídicos. Só que, ao mesmo tempo, por trás dessa discussão entre o movimento racídico e o movimento Litaí, ambos ortodoxos, ambos super hiper praticantes de judaísmo, está correndo por fora o movimento reformista. E aí, quando o movimento reformista ele se torna mais evidente, né? O movimento reformista começa com Mendelssohn, e aí a frase famosa dele é ser um judeu em casa e um alemão na rua, né? Quer dizer, esconder o seu judaísmo, não ser um judeu autenticamente fora de casa. Então, quando aparece fortemente esse movimento reformista, aí finalmente vem a paz entre os Litaim, a vertente principal, e os Hassidim. E aí eles formam o que a gente hoje chama de Haredim, né? Ou o que o povo chama de forma geral os ultra-ortodoxos, né? Eu também não gosto dessa terminologia, mas são aqueles que se vestem de uma maneira um pouco mais padronizada, né? Mais com a preferência entre o preto e camisas brancas. Agora, nessa efervescência do século XIX, nasce também uma outra alternativa. E essa alternativa ela é concretizada através de um sábio chamado Rabbi Shimshon Raphael Hirsch, ou Rav Hirsch. E ele quer resgatar uma ideia original do judaísmo, que é Torah im derech eretz. O que significa isso? Torá vivida de acordo com os costumes do mundo. Significa que, antes de tudo, o judeu precisa ser um cidadão do mundo e que ele, através das suas convicções, da sua tradição, da sua sabedoria, ele vai também ser um influenciador do mundo. Então, o Rav Hirsch é o primeiro a defender que seria permitido, por exemplo, que um judeu praticante fizesse uma faculdade, se tornasse um profissional liberal, tivesse uma profissão. E o movimento reformista ele também tem uma ruptura. Se vocês quiserem até pesquisar, vocês vão na Wikipedia e o nome é The Treif Banquet. É uma mistura de hebraico com inglês, mas é o banquete taref, o banquete não kasher. Os reformistas eles também tiveram uma divisão. E a divisão, reza a lenda, que foi nesse banquete, onde, enfim, foi servido frutos do mar, porco, coisas não permitidas pela doutrina judaica. E aí uma parte dos reformistas falam assim, não, tem limite. Né? Quer dizer, a gente está promovendo uma reforma, mas alguns valores precisam ser preservados. E aí dessa situação há uma cisão entre os reformistas, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, e aí é fundado os reformistas, Reform Judaism mesmo, né? Chamados reformistas, e um outro movimento que também é de cunho reformista, mas que se chama de Conservative Judaism, né? Um judaísmo mais conservador, mas não se engane, também é um movimento de cunho reformista. Pois bem, voltando para o Rav Hirsch, então vocês já viram, em resumo, que houve uma conciliação, uma união entre os Hassidim, os movimentos racídicos, e os Litaim, né, que eles acabam se juntando nessa linha mais ultra-ortodoxa e também um pouco mais isolada das coisas do mundo. Lá no outro polo você tem os reformistas que mergulham de cabeça no mundo e são influenciados também por todo o iluminismo, né, que em hebraico se chama Ascalá, e falam que aquilo tudo é uma coisa muito antiga, né? Que o judaísmo é uma coisa muito antiga. E no meio desses dois
tem o Rav Shimshon Raphael Hirsch, Zichrono Livraha, que fala, não, na verdade agora a gente precisa fazer um resgate do que é de fato ser um judeu. Né? A gente, com a riqueza da nossa história, a gente precisa agora ajudar a consertar o mundo. E essa, na verdade, é a linha que eu mais me identifico. E pode colocar um pouco do lado dessa linha outros rabanim que vieram muito com essa ideia de um judaísmo mais ativo, mais partícipe das coisas do mundo. O outro expoente foi o Ravi Rav Kook, né, que foi o primeiro rabino-chefe de Israel antes da fundação do Estado de Israel, e ele tinha uma ligação muito forte com o sionismo. Ele entendia que era muito muito tempestivo que os judeus aproveitassem o movimento de consolidação das nações também para consolidar a sua própria nação na terra de Israel. E depois disso você tem o Rav Soloveitchik, né, Zichrono Livraha, que ele também, nos Estados Unidos, ele desenvolve toda uma linha de pensamento, e ele é o idealizador da ideia da Yeshiva University, uma instituição que existe até hoje, que consegue conciliar o ensino laico com o ensino formal judaico. E muitas outras instituições seguiram nessa mesma linha, tanto nos Estados Unidos quanto em Israel. Bom, eu espero que eu tenha conseguido dar um resumo para vocês. Muitos alunos me perguntam das diversas linhas do judaísmo. Acho que a gente conseguiu fazer um resumo bom aí de 3 vertentes importantes, né? O que a gente chama de ultra-ortodoxos e as suas origens, o que a gente chama de movimento reformista e também as suas origens, e um caminho de judaísmo atuante, né, que hoje chama de Modern Orthodox, né, um termo meio paradoxal, um ortodoxo moderno, mas que teve a origem, sem dúvida nenhuma, nas ideias do Rav Shimshon Raphael Hirsch. Tá bom? Um grande abraço para todos, boa semana. Qualquer dúvida, por favor, me procurem no WhatsApp. Um abraço.